qualquer, eu desenho um sol amarelo com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Quando era criança, em toda apresentação infantil, a gente cantava essa música. E eu lembro que na época meu pai, que trabalhava na Secretaria de Educação, dizia que não aguentava mais ouvir todos os lugares. Era Aquarela do Brasil, Toquinho. E que também tinha uma propaganda da Faber-Castell na linda. TV, que era linda, maravilhosa, né? E a minha infância foi muito disso, papel, né, folha, lápis, e talvez você que me escute aqui, ou me veja nessa fábrica de louco que é o YouTube e o seu celular, você também se identifique com uma infância analógica, uma infância que era do papel e da caneta, da escrita com grafite, e a gente é um pouco saudoso disso, né? E nesse mundo tenebroso, né, pessimista que a gente vive, em que essa experiência vai se perdendo, como que a gente cria também essa infância que é aquela que a gente teve, né? Talvez essa seja a maior angústia do nosso tempo atual, da nossa inteligência orgânica, e hoje a gente vai falar justamente sobre isso com alguém que tem um trabalho que, olha, eu admiro, porém eu não gostaria de ter, que é cuidar do filho dos outros. Ana Célia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro, obrigada. Você trabalha com educação, né? Com educação infantil, cuida do filho dos outros, né? É fundadora, né? Diretora de escolas, cuida da minha filha, da infância da minha filha, e eu estou muito animado para bater esse papo com você, justamente para saber se nesse mundo de inteligência artificial, de telas e de muitas pressões, né? Que eu imagino que nessa área que você atua e muitas indecisões, né? A gente precisa pensar nesse futuro que está ali na tua porta todos os dias. E eu brinco que aqui no Inteligência Orgânica eu sou um pessimista em relação ao futuro, e eu convido pessoas para, quem sabe, ter uma visão otimista. Tirar você. Você em especial, você tem que ter uma visão otimista. Eu tenho, Pedro. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, muito obrigada, querida. É um prazer estar aqui com você. Eu tenho, sim, uma visão muito otimista, Pedro. Eu sou empreendedora, sou fundadora de 2 escolas, de um projeto social também. E se a gente não tiver uma visão muito otimista, não dá para levar hoje em dia, né? A gente para. A gente para, se você pensa muito sobre o que pode acontecer dentro da escola todos os dias, né? A gente para. Então, eu nem penso. Eu nunca pensei. A gente tem escola, a Builders tem 28 anos, a Gara School tem 15, o projeto tem 4 fazendo 5. Então, assim, você não para pensar em tudo de ruim que pode acontecer. Porque é tanta coisa maravilhosa quando você está perto de criança. Você vê, você tem sua filha, né? A gente tem 700 e poucos crianças. É uma energia, Pedro, é um banho de esperança diário tá dentro da escola. É mesmo? Um banho de esperança, Cara, é muito inspirador isso. É um banho de esperança, É a coisa mais gostosa. Não é romântico, Ana, falar isso, não é só pros outros, assim, é o que você sente mesmo. Cara, a hora que você... Hoje eu tenho um monte de afazer que não é mais o que eu fazia no passado, né? Então, eu sou pedagoga, eu tenho letras, eu fiz magistério, eu sou da velha guarda. Mas hoje eu administro a escola, né? Não só da parte... Você não está na linha de frente. Eu não estou na linha de frente, mas você entra na escola, você se abaixa para falar oi para uma criança pequena, elas são muito inocentes e elas são muito puras, sabe? São muito puras até hoje. A criança pequena A criança pequena não mente, não... É muito linda, é muito gostoso. Assim, quando o professor tá mal, eu falo, vai lá, brinca com teus alunos. Quando a gente tá mal, a gente fala, desce, a coordenação tá mal, desce, vai pro play. Vai brincar no play, elas são incríveis, né? Eu acho que elas estão muito conectadas, não com o mundo terreno ainda. A primeira infância, né? De 0 a 7, eu acho que são criaturinhas que estão conectadas com da onde vieram. E aí elas têm uma energia muito boa.
E como você chegou nessa área de empreendedorismo, então? Qual que é a tua história ali? A Você é de minha onde? história. Como que você surgiu? Uhum. Como que você tomou para si essa responsabilidade? Assim, eu sempre fui empreendedora, desde pequenininha, assim, eu ia pra praia, eu pegava conchinha, daí eu pintava conchinha e vendia conchinha, e desde cedo eu sempre trabalhei, sempre muito agitada. Muito ligada em criança, minhas brincadeiras todas eram bonequinhas sentadas no chão e a lousinha e eu dando aula. Então sempre fui ligada em educação, mas sempre empreendi, desde muito cedo, desde os 15 anos. E minhas duas irmãs também se tornaram professoras. Eu e a Ana Paula, professoras de escolas bilíngues desde o início. A outra trabalhava numa grande escola aqui de São Paulo. E a gente resolveu, depois de um tempo, abrir a nossa própria escola. Em 1996, a gente abriu a nossa própria escola, já bilíngue. Certo. Porque ali a gente já entendeu que seria o futuro. E que, assim, quando você ensina qualquer coisa que você ensine na primeira infância, ela é muito mais fácil de aprender, né? As janelas de oportunidade estão nos primeiros anos de vida, no cérebro, né? Então, qualquer coisa que você é bem estimulado ali nos teus primeiros anos de vida, sabe quando a gente fala assim, tem essa metáfora, a árvorezinha vai crescendo, né? Na primeira infância, você dá toda a sustentação para o jeito que você quer que ela cresça. É uma esponja o cérebro. É uma esponja o cérebro, é ali que você vai falar de valores, é ali que você vai falar que se você se frustrar, tá tudo bem. Tá tudo bem se frustrar. É ali que você meio que vai fazer tudo, sabe? O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. O quanto maravilhoso você é como ser humano, independente do que você faz de errado. Sim. Sabe? A gente fala muito isso na escola. Você fez uma ação errada, mas você é maravilhoso. Eu acho que você não vai mais fazer isso. Eu confio que você não vai mais fazer isso. Né? E a gente conversa dos assuntos e tal. Então a educação sempre me atraiu muito, e minhas irmãs também. Então nós três éramos professoras e resolvemos montar a escola. Montamos primeiro a Builders e na época, Pedro, a gente tinha que explicar para o pai por que não atrapalhava ser uma escola bilíngue, porque as pessoas tinham medo. Daí a gente dizia, olha, sabe a Suíça, que é aquele paizinho desse tamanho e as pessoas falam 3 línguas? Sabe o Canadá, que falam... As pessoas lá, tá tudo bem com todo mundo, ninguém dá problema ali no cérebro de ninguém. Então foi uma luta. É verdade, nessa época aí da Aquarela do Brasil, na minha infância, não tinha escola bilíngue. Não tinha escola bilíngue. Não se falava disso. No máximo tinha escola americana, que era uma das escolas, aquelas escolas de elite aqui em São Paulo, né? As únicas. E aí o cara... Eu lembro meu primo, ele é americano, morava em Campinas lá, fazia a escola americana de Campinas ali, e ele tinha o currículo norte-americano, porque o pai dele era americano e era comum, era um monte de expatriado ali, né? Exatamente. Era isso. E quando 96 vocês foram mais pioneiras nisso, então? Total. Ou já tinha um mercado? Poucas, assim, as donas de escolas bilíngues de São Paulo, que hoje... Já muitas, inclusive, já venderam as escolas. Todas eram minhas amigas professoras na época. Então, assim, as primeiras 30 escolas bilíngues de São Paulo são amigas minhas que cresceram e a gente trabalhava, dava aula, era pedagoga em escola bilíngue. Certo. Que tinha pouquíssimas também, pouquíssimas. É isso que você falou, tinha 3 escolas, 2 americanas, uma britânica. St. Paul's, Graded... Paca e Chapel. Era isso que tinha. Exatamente. Que era muito ali, né? Muito grande para filhos de expatriados, sim. Alguns milionários de São Paulo, era aquilo ali. E quando que deu essa virada? Foi o quê? Foi a globalização? Foi o mercado? Você como empreendedora viu o mercado, mais do que propósito, talvez? Propósito sempre. Propósito sempre. Propósito sempre. Eu e minhas irmãs, propósito sempre, assim. A gente primeiro fazia, depois via, vai ter dinheiro para fazer isso aqui que a gente fez. A gente nunca, não, de verdade. A gente era sempre, o mindset foi muito de pedagogo e aquilo alimentou a gente por muitos anos, sabe? Os primeiros 20 anos da escola, de fato, a gente... E assim, a escola, ela nasceu com educação através do amor. Certo. Esse assim, por que a gente vai ter a nossa escola e o que vai ser diferente das escolas que a gente trabalha? O amor. A gente sentia que nas escolas que a gente trabalhava,
você tinha que ensinar o conteúdo, mas não se falava de amorosidade. E a gente vem de uma família religiosa, a gente vem de uma família que acredita em amor, em carinho. Católica? Não. Espírita. Espírita. Isso. Legal. E aí, Pedro, a gente montou a escola com esse mote. 3 anos depois que a gente montou essa escola, a Builders, o meu cunhado falou assim para mim, Alexandre Mariucci, ele falou, Célia, eu tenho conversado aqui com umas pessoas, tem uma coisa chamada sustentabilidade. Cara, vocês têm que fazer isso. Eu falei, sustentabilidade, e a gente começou a ler, eu falei, cara, se escola não fizer isso, quem vai fazer? É na escola que a gente precisa entender sobre tudo isso. Então, assim, a partir de 2000, a gente começou Educação através do Amor para uma vida sustentável. E aí, Pedro, ninguém falava disso. Não tinha nada. Meu marido trabalhava, era publicitário, trabalhava com a Tetra Pak. Então a gente pegava um monte de informação ali dele, a gente ia em ONG, a gente recebia, toda sexta-feira, a gente recebia todos os resíduos das famílias, ficava dentro da escola e de lá a gente encaminhava para os coletores. Então, assim, a gente já entendeu que a educação, ela precisa ter um foco muito amoroso na primeira infância, muito amoroso. Hoje tem estudos já que mostram isso, sabe? Que países que montam grandes escolas, estruturas físicas, que não é isso que sustenta a primeira infância. O que sustenta a primeira infância é o amor, é o olho no olho, é o laço, essa criança está se sentindo muito bem nutrida em todos os sentidos, nas relações. Então a gente sempre acreditou nisso. E a gente sentia falta das escolas onde a gente trabalhava, desse carinho. Por isso que a gente colocou a educação através do amor. E daí veio a sustentabilidade. Quando você fala de sustentabilidade, claro que tem um lado ambiental muito grande, mas na verdade, quando você observa a natureza, quando você olha para tudo que está no mundo natural, você aprende a viver melhor. Porque tudo que acontece na natureza, a gente é natureza. Todos os ciclos da natureza, eles nos impactam. Então, quando você tem uma escola fundada em questões de sustentabilidade, assim, olhando para o meio ambiente, nossa, você faz crianças tão incríveis, Pedro. Tão colaborativas, tão empáticas, tão cuidadosas com o meio e cuidadosas com elas mesmas, porque a sustentabilidade começa aí, né?